Império Otomano, o Império dos Manos. Império Otomano, também conhecido hoje como República da Turquia, um dia foi um dos maiores impérios do mundo, chegando a ser o 22º maior império, controlando uma área de 3,49% do planeta. Se expandiram pelos Balcãs, África e Ásia, um dos impérios que mais causou medo na Europa. Mas uma hora ele acabou, e em 1922 o califado cai, durando mais de 600 anos. Mas, e se o Império Otomano não tivesse acabado? E se até hoje em dia ele estivesse presente? Para a gente fazer o Império Otomano não cair, a gente tem que manter ele fora da derrota na Primeira Guerra Mundial. Ou a gente fazer ele ficar fora do conflito, ou fazer que os alemães ganhassem. Como eu já fiz, se a Alemanha ganhasse a Primeira Guerra Mundial, eu vou ficar com a primeira opção. O maior problema nessa teoria é, sem dúvida, o efeito borboleta. Se a entrada do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, os búlgaros também não entrariam. A Bulgária tinha um papel muito importante mantendo os gregos longe dos austro-húngaros, e também eles tinham o papel de conectar todos os países de uma vez. A Bulgária também tinha um sonho de pegar a Macedônia de volta. Por mais que os sérvios não gostariam da ideia de dar os territórios para a Bulgária, o real interesse deles é na Bósnia e na Croácia. Sendo assim, eles poderiam dar o território para os búlgaros e fazer eles entrarem do seu lado. Os búlgaros do lado dos sérvios, os gregos e romenos não teriam medo de entrar do lado dos aliados, formando uma Liga dos Balcãs contra a Áustria-Hungria, fazendo eles caírem muito mais cedo. E, consequentemente, os alemães também iriam fazer o Tratado de Versalhes mais cedo. Com a Alemanha se rendendo bem mais cedo, é bem provável que o Tratado de Versalhes não seria tão duro assim, e assim evitaria a ascensão da União Soviética e possivelmente da Alemanha. Esse vídeo é sobre o Império Otomano, então eu vou focar apenas nele, e a gente vai ignorar o que poderia ter acontecido com os outros países. Por mais que os otomanos não tivessem entrado na Primeira Guerra Mundial, eles ainda assim não estariam na sua melhor forma, tendo espaço para revoltas nos árabes. Ah, cara, mas a revolução nos árabes só aconteceu porque os britânicos tinham patrocinado eles e prometeram um Estado árabe unificado. Bem, em partes isso é verdade, mas os árabes já tinham anos que eles estavam com esse pensamento de se rebelar dos otomanos e formar o seu próprio reino ou império. Bem, se os otomanos não fizessem nada, é provável que os árabes se revoltariam até conseguir unificar os estados árabes totalmente. O império até que poderia não ter caído e continuado vivo, mas meio que o sultão não teria nenhum poder e o poder continuaria com a juventude turca, até que uma hora ele simplesmente não teria nenhum poder e nenhum papel, até que a juventude turca simplesmente iria formar uma própria república. Uma maneira dos otomanos não caírem é acabando com os movimentos de independência dentro do império. E para isso acontecer, os otomanos precisariam ter mais influência nos árabes, nos curdos e nos armenos. Depois do final da Primeira Guerra Mundial, os armenos teriam seu próprio país, então eles não seriam mais um problema para os otomanos. Já os árabes, como teriam várias tropas otomanas no local, eles provavelmente não se rebelariam. E assim como a maioria dos países na época, os otomanos também sofreriam com as decorrências da Grande Depressão. Também mais ou menos naquela época, vários países da Europa tiveram seus governos tomados ou pelos fascistas ou pelos comunistas. E no poder do Império Otomano daquela época, estava no poder a juventude turca. Então é bem provável que os turcos não gostassem nem dos comunistas e nem dos fascistas. De um lado tem uns caras que querem derrubar o seu governo, e do outro tem uns malucos que querem conquistar os seus territórios para restaurar o Império Romano. Na Segunda Guerra Mundial é bem provável que os otomanos fossem neutros, assim como na nossa realidade. Uma dúvida agora é sobre o Estado de Israel. Assim como sabemos, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU criou o Estado de Israel, e os judeus migraram para lá e ficaram lá. Mas será que nessa realidade isso teria acontecido?
Israel surgiu dos territórios de uma colônia britânica que os britânicos roubaram dos otomanos. E eu acho muito difícil os otomanos simplesmente darem os territórios de graça. Então, o que é mais provável que poderia ter acontecido é que após a Segunda Guerra Mundial tivesse acontecido que os judeus migrassem sim para essas regiões de Jerusalém, mas seria em muito menor escala, e é bem provável que os judeus continuassem espalhados pela Europa. Os otomanos teriam um papel muito importante na Guerra Fria, já que o Oriente Médio é uma região muito rica em petróleo, além também de desempenhar um papel muito importante para a OTAN militarmente. Assim como foi a Espanha, Portugal e até a China daquele vídeo que eu fiz, eles passariam por uma democratização, onde a juventude turca perderia sua influência e os otomanos entrariam de vez do lado americano. Como os otomanos teriam mais importância nessa realidade, os americanos tentariam levar o capitalismo e suas indústrias com muito mais força para aquela região. Pulando agora para os tempos atuais, os otomanos poderiam sim continuar sendo uma monarquia, mas seria bem diferente do que foi na nossa realidade. Ainda haveria problemas religiosos e éticos no Oriente Médio hoje? A principal razão desses problemas foi a culpa desses dois países aqui, que fez um monte de promessas para vários povos e países diferentes. No final, ninguém saiu muito satisfeito, e assim levou a vários conflitos naquela região por mais territórios. Nessa realidade, isso não teria acontecido porque meio que todo mundo estaria sob influência dos otomanos. Ainda haveria bastante problemas éticos, como o caso dos curdos, e ainda hoje haveriam vários movimentos de independências do Império Otomano, cada um mais forte que o outro. Grupos radicais nessa realidade não teria tanta força, já que uma coisa que os otomanos fortaleciam bastante era a modernização do seu exército, e é bem difícil que esses grupos ganhassem alguma força nessa realidade. Se essas guerras aconteceram no Oriente Médio, várias pessoas que migraram de suas regiões não precisariam fazer isso e poderiam continuar vivendo normalmente nas suas regiões. Isso evitaria bastantes casos de xenofobia na Europa. Sobre a economia, nem precisa dizer que os otomanos seriam uma potência do petróleo. Regiões como Síria e Iraque são extremamente ricas em petróleo. Outra coisa também que os otomanos poderiam ter nessa realidade são bombas atômicas. Talvez os soviéticos poderiam ter tentado parar de alguma maneira esse projeto nuclear otomano, mas meio que eles sim teriam capacidade de criar uma. Até agora foi tudo muito bem, mas uma coisa que a gente tem que levar em conta é que os otomanos teriam um império bem diversificado culturalmente. Isso, por um lado, é muito bom ter um país tão vasto culturalmente. Mas alguns povos como os gregos, curtos, árabes, armênios e otomanos não eram dos mais unidos do mundo. Isso poderia causar bastante problemas para os otomanos. No geral, é meio que é isso. Se você tem uma opinião diferente da minha, deixe ela aqui nos comentários. Lembrando que isso é apenas a minha opinião e você pode concordar ou não. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva para ajudar esse canal. Então, é só isso mesmo e tchau!